Olá, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer aqui estar retornando com o nosso curso de crescimento e discipulado. Só relembrando os irmãos aqui, hoje nós vamos para o estudo de número 5. O primeiro estudo foi quem é Jesus Cristo, né? Nós aprendemos quem é Jesus. Eu espero que você esteja aí preenchendo na sua apostila que você recebeu aí. Aqui no segundo estudo nós vimos quem nós somos, quem somos nós. O terceiro estudo foi para que Jesus veio, qual foi o propósito de Jesus ter vindo, será que era necessário? Se você não viu, tem o terceiro vídeo aí da série que você pode assistir, tá bom? Até eu recomendo que você assista todos, não fique aqui simplesmente. Se você não assistiu os anteriores, volta lá, assiste todos. O último foi como posso ser salvo. Qual a possibilidade que nós temos para alcançar a salvação? É através das obras, através daquilo que eu faço, ou é através da obra de Cristo na cruz do Calvário? Se não assistiu, volta lá e assiste, tá bom? Hoje nós vamos para nosso quinto estudo. Como posso ter certeza da salvação? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Só baixar um pouquinho aqui o fundo para não ficar atrapalhando. Tá bom? Então hoje nós vamos ver como posso ter certeza da salvação, tá bom? Aqui você vai preencher com a data e eu espero que você imprima aí, né, o material. Se você não recebeu impresso, eu espero que você imprima e faça. Eu sempre incentivo aos irmãos a estar fazendo mesmo. Pega a caneta aí, imprima o papel. Se você não recebeu impresso, faça todos os exercícios. Aquele exercício de você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, procurar a referência lá na Bíblia. Isso é muito importante, porque vai te dando assim uma intimidade com a palavra do Senhor, né? Com a lei do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, se arrependerem, confessarem os seus pecados a Deus, dedicarem as suas vidas a Jesus Cristo, ainda nutrem dúvidas a respeito da sua salvação. Expressões como: será que Deus me aceitou? Ou eu não senti acontecer nada. Às vezes você não vê, né? A obra que o Espírito Santo faz dentro de nós não é uma coisa aparente assim, né? Às vezes você não sente nada, não tem um friozinho na espinha, nada, um arrepio, nada. Aquela obra é uma obra silenciosa do Espírito Santo que ele faz, né? E aí pode ser que você tenha esse sentimento, né? Será que Deus me aceitou? Eu não senti acontecer nada. Muitas vezes incomodam a nossa mente essas coisas, né? Essas coisas de você não sentir, né? Não é uma coisa visível, porque o cristianismo é vivido pela fé e às vezes nós somos tão incrédulos que nós temos dificuldade de vivenciar um cristianismo, né? Às vezes você ora, parece que não tem ninguém do outro lado ouvindo, né? Você ora e sabe, e aí é nesses momentos que a nossa fé tem que ser exercitada. Porque seria tão bom, né? Seria tão mais fácil se a gente orasse, Deus aparecesse na nossa frente ali, mandasse um anjo, né? Tô te ouvindo aqui, meu filho, fale comigo. Mas a maior dificuldade realmente é essa, é viver uma vida pela fé. Viver uma vida pela fé. Então aqui, nessa questão da salvação, eu acredito que todos nós vivenciamos isso, já vivemos isso, né? Talvez você esteja vivenciando isso na sua vida agora, nesse momento. Uma dificuldade de saber se você é filho mesmo. Que a gente sabe que na Bíblia tem dois tipos de pessoas na Bíblia, né? Tem joio e trigo, né? Desde o início sempre foi assim, desde Caim e Abel, de lá para cá sempre foi assim. Joio e trigo, ovelha e bode. A Bíblia diz que um dia Jesus vai apartar as ovelhas dos bodes. Nós temos na Bíblia também a referência a vasos de honra, os vasos da misericórdia de Deus e os vasos de desonra. Sempre houve, sempre haverá esses dois tipos de pessoas, os filhos e aqueles que não são filhos. A Bíblia diz lá em João que a uns foi dado o direito de ser chamado filho. Né? Que benção, né? Que maravilha. Nesse nosso estudo, poderemos ver que a certeza e a alegria da salvação é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Então essa alegria, né? Essa coisa jubilosa, né? Essa alegria
sem par, né, que nós sentimos da salvação. É um privilégio que nós temos dado pelas mãos do nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Vamos aqui para o tópico 1. A primeira questão aqui. Conforme aquilo que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, é possível termos absoluta certeza da vida eterna? Será que tem? Você vai responder sim ou não aqui. Vamos ver lá. 1 João 5 e 13. Eu espero que eu não esteja na frente aí. Não, acho que eu não estou na frente, não. 1 João 5 e 13 diz assim. Deixa eu só colocar os versículos aqui para ficar mais fácil. Ok. 1 João 5 e 13 diz assim: essas coisas vos escrevi. Olha, o João escreveu a primeira epístola dele com propósito. Vamos ver qual é o propósito? A fim de saberdes. Saber o quê? Que tendes a vida eterna. Isso aqui não é uma coisa incerta, talvez, quem sabe, não sei, pequei, já não tenho mais. Não, ele está dizendo aqui que ele escreveu com o propósito de que aqueles irmãos que estavam recebendo essa epístola, essa carta, eles tivessem a certeza, né, a fim de saberdes que vocês têm a vida eterna, que tendes a vida eterna. A vós outros, a quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, não é uma coisa assim, sabe, não é uma coisa incerta. Não é. A salvação não é uma coisa incerta. Se você tem dúvidas, aliás, se você tem dúvidas a respeito da salvação, isso é um bom sinal, porque geralmente o ímpio ele não se preocupa com isso. Aquela pessoa que vive a vida aí como se Deus não existisse, ela não tem essa preocupação. Ele anda de qualquer maneira, para ele tanto faz, tanto fez. Né? Agora, se você tem essa dúvida, é um bom sinal. Provavelmente é um sinal que você é um filho amado de Deus e tem essa preocupação. Talvez a falta de conhecimento te leve a essa preocupação. De manhã cedo tá tudo bem, né? Eu até acho assim que é uma vida muito sofrida, uma vida muito pesada quando você não consegue viver no favor de Deus, né? Quando você vive assim através do seu mérito, né? Baseando a sua salvação no seu mérito, no seu desempenho. É uma vida muito sofrida. Por quê? Porque você acha que a salvação você consegue somente através da força do seu braço, através dos seus méritos, né? Aí eu tô vivendo tudo certinho aqui, tá tudo bem, eu fui na oração de manhã, orei, li a Bíblia hoje eu tô salvo, né? Aí de tarde, conta uma mentirinha, misericórdia, tô no inferno, né? Então é uma vida muito sofrida, que você não consegue descansar na obra de Cristo, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu me lembro muito bem que Charles Spurgeon sempre dizia assim que se dependesse dele a salvação era inferno. Agora, se depender do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é impossível não ir para o céu. É impossível não obter a vida eterna. E é justamente isso aí. Então, conforme 1 João 5,13, é possível termos certeza absoluta da vida eterna? Aqui está dizendo que João escreveu essa carta com o propósito de que aqueles irmãos soubessem que eles tinham a vida eterna, né? A fim de saberdes, olha aqui, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é uma coisa incerta. Não viva essa vida, é uma vida assim sofrida, né? Na dependência da sua performance como cristão. É claro que alguém que é filho, o maior prazer dele é viver uma vida de santificação constante, né? Tentando com todas as forças, né, que a gente tem, tentando adorar o Senhor, viver uma vida de santificação dia após dia. Mas nós sabemos que tudo isso provém de Deus. Nós não desenvolvemos nada. Muito menos a salvação. Muito menos a salvação. Só para mostrar para os irmãos aqui, aqui lá em Jonas capítulo, deixa eu colocar aqui para os irmãos, Jonas capítulo 2, versículo 9, olha o que diz lá, Jonas 2, 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Esse aqui que eu queria mostrar para os irmãos, a parte final do versículo aqui. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E o salmista Davi também muitas vezes fala sobre isso, né? Ao Senhor pertence a salvação, tá bom? Vamos para frente aqui, tópico 2. Qual a promessa feita por Jesus em João capítulo 6, versículo 37, para aqueles, né, que entregam suas vidas a Ele?
suas vidas. Qual que é a promessa que Jesus fez para aqueles que entregam a sua vida a Ele e creem nele? João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, se você crê em Jesus, se você vai até Jesus, né? Eu sei que essa é uma obra contingente, né? É uma obra concorrente, não no sentido de oposição, mas no sentido de andar junto, né? Isso anda junto, de mãos dadas. Você é 100% responsável para ir até Cristo, mas Deus também é 100% responsável de te trazer com cordas de amor. Aqui Jesus dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá. Ou seja, como que nós vamos até Cristo? Porque o Pai nos dá a Jesus. Muito importante você entender isso aqui. Se você não entender isso aqui, você sempre vai tentar tirar a glória de Deus, trazer e usurpar a glória de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo. E ninguém vai a Cristo se o Pai não der. É uma coisa que anda de mãos dadas, é uma coisa em conjunto. Eu sei que tem muita gente que lê isso aqui e nem dá atenção. Isso aqui é muito importante, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É uma coisa assim, não é uma coisa incerta, não é uma coisa duvidosa. Está dizendo, ó, isso aqui é uma certeza. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Jesus, nós acreditamos que ele é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Isso aqui não é uma coisa incerta. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem dúvidas. É certeza absoluta. Se o pai der para o filho, vai ir. Não tem escapatória. Pode estar lá no leito de enfermidade, à beira da morte, ele vai ir. Aí ele diz assim: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele que vai a Jesus, né? Aqui nós vemos soberania de Deus. É importante você entender isso aqui. Nesse primeiro parte A, aqui nós vemos soberania. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Isso é certeza. É Deus que está falando. É Jesus que está falando e Ele é Deus. Aqui, responsabilidade humana. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa é a promessa. Então, o que você vai colocar aqui, no 2 aqui? A promessa é que todo aquele que vai a Jesus, de modo nenhum de modo nenhum lançará fora. Tá bom? 3. Leia atentamente 1 João capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12 e responda. Em primeiro lugar, qual o testemunho que Deus dá sobre o seu filho? Só vou arrumar aqui para ficar bonitinho aqui, para não ficar bagunçado. Acho que agora melhorou, né? Vamos ver aqui o C também. Vamos jogar o C para baixo. Agora ficou melhor. Então assim, ó, leia atentamente 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 12 e responda. Qual o testemunho que Deus dá sobre o seu filho? Deixa eu só ver se está gravando mesmo. Tá gravando. Então vamos lá. Leia atentamente 1 João 5, versículo 10 ao 11, aliás o 12, e responda. Qual o testemunho que Deus dá sobre o seu filho? Versículo 11. Qual o testemunho que ele dá sobre o seu filho? O testemunho é esse. Aliás, vamos ler aqui desde o versículo 10, né? Que ele está mandando a gente ler do 10 em diante até o 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Tem um testemunho. Aquele que crê em Jesus, ele tem um testemunho, né? Tem um testemunho. Que testemunho que é esse? Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Olha só, então entenda bem. Quem crê, aquele que crê em Deus, tem em si um testemunho, né? Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Como assim faz mentiroso? Por quê? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Olha, então é sério o negócio aqui, né? É uma questão é uma questão muito séria. Se você não acredita no testemunho, né, você faz de Deus mentiroso. Mas para a gente entender melhor, o 11 e o 12 explica melhor. E o testemunho é esse. Que testemunho que é? Que Deus nos concedeu vida eterna. E esta, aqui, eu estou lendo aqui ó, no 11. E o testemunho é este. Olha o testemunho que eu preciso acreditar. Porque se eu não acreditar, se eu não crer nesse testemunho, eu faço de Deus mentiroso. Então eu preciso crer nesse testemunho, né? Quem crê no Filho tem em si o testemunho.
Que testemunho que é esse? Testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna. E esta é a vida. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar para você aqui. Se eu vivo uma vida de dúvida, desacreditando nesse testemunho, que Deus nos deu a vida eterna em seu Filho, se eu desacredito disso, se eu vivo uma vida assim, hoje eu não tô salvo, hoje eu tô salvo, hoje eu não tô, hoje eu pequei, hoje eu já não tô salvo, hoje eu vou pro inferno, não, amanhã eu vou fazer de tudo para orar, para fazer tudo que eu preciso fazer para obter a salvação. Se eu vivo duvidando do testemunho, eu faço o quê? Eu faço de Deus mentiroso, porque o testemunho que ele deu, o testemunho é que Deus nos deu a vida eterna. Aqui o verbo está no passado, nos deu vida eterna. Não é que ele nos dará a vida eterna dependendo da minha força, dependendo da minha performance. Se eu for um bom crente, isso é mal? Claro que não, você tem que se esforçar sim. Mas se eu vivo uma vida assim, dependendo da minha performance, às vezes quando eu tô bem, agora eu tô salvo, eu tô indo na igreja, eu tô orando, tô indo nos cultos, tô dando dízimo, tô fazendo tudo certinho, aí não, agora eu tô salvo. Aí quando isso vai acontecer, quando você peca, aí você entra naquele poço, né? Aí você diz, ixi, agora, nossa, tô no inferno, tô lascado, tô no inferno. Quando você vive dessa forma, você está fazendo de Deus mentiroso. Por quê? Porque o testemunho que ele dá do seu filho é este, que Deus nos deu vida eterna. Que ele nos deu a vida eterna. Isso aqui é muito sério, né? Eu sei que muita gente, irmãos, é muita gente mesmo, que vive dessa forma, vive tentando agradar a Deus. É claro que nós devemos agradar a Deus, sim, com certeza, mas isso é fruto. Isso é fruto, eu não posso viver na base do meu mérito, tentando obter a salvação. Tá vendo o tanto que é sério? Se você vive dessa forma, você está fazendo de Deus mentiroso. Por quê? Porque você não está crendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Você não está crendo que aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para terminar a boa obra, né? Então o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ele está deixando bem claro aqui. Se você tem o Filho, você tem a vida eterna. Duvidou disso? Você está fazendo de Deus mentiroso. Agora, se você não tem o Filho, aí você pode duvidar à vontade, né? Aliás, o ímpio ele duvida disso o tempo inteiro. Você chega para um ímpio, uma pessoa que não é crente, diz assim, você acredita que você é salvo? Você é salvo em Cristo Jesus? Não sei. Não tenho certeza disso. Claro que ele não tem o Filho. Agora, se você tem o Filho, você tem que ter certeza, você tem a vida eterna. Caso contrário, você está fazendo de Deus mentiroso. Tá vendo tanto que é sério? É sério, né? Então vamos lá. Qual que é o testemunho? O testemunho que Deus dá sobre o seu Filho. O testemunho é esse. Você vai escrever aqui, ó. Aqui no A, tá? Aqui, você vai escrever assim, ó. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. B. Quem não crê nesta afirmação está chamando Deus de quê? Chama Deus de mentiroso. Faz de Deus mentiroso. Aquele que não crê, né? Aquele que não acredita que Deus é poderoso para nos dar a vida eterna por intermédio do seu Filho, está fazendo de Deus mentiroso. Irmão, será que isso só acontece com 1% dos crentes? Não, irmãos. Isso é 95% dos crentes. Eles fazem de Deus mentiroso assim o tempo inteiro. Porque duvida que Deus é poderoso para terminar a obra. Duvida da obra de Cristo na cruz do Calvário e vive uma vida pesada, com um jugo pesado nas costas, não acreditando que Deus pode nos dar a vida eterna. É por isso que eu tenho que descansar. Pastor, então quer dizer que eu vou viver uma vida de pecado? Claro que não. Você foi transformado, você foi regenerado. Houve uma mudança em você. A velha criatura ficou para trás. Agora você é a nova criatura. As coisas velhas se passaram, você não tem mais prazer em viver na prática do pecado. Assista os vídeos anteriores para você ver, né? Para você ver. Então, assim, nós não temos prazer em viver na vida, na prática constante do pecado, justamente porque nós somos filhos. Nossa natureza foi transformada, foi regenerada. Aqui o C.
Que certeza o versículo 12 dá àqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas? Qual a certeza? Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Essa é a certeza. Que certeza? A certeza é de que aqueles que têm o Filho têm a vida eterna. Tem o Filho aí? O Filho está aqui? Não se preocupe, você tem a vida eterna. Tá bom? Só que assim, como que eu sei que você tem a vida eterna em Cristo Jesus? Como que eu sei? Através das suas obras. Através da maneira como você vive. Existe a possibilidade de uma pessoa que vive uma vida na prática, constante do pecado, no mundo, fazendo tudo que o inimigo coloca na sua frente para que ele possa fazer, dando brecha para o inimigo, vivendo uma prática constante de pecado, longe de Cristo. Se eu chegar para essa pessoa e perguntar assim, você tem vida eterna em Cristo Jesus? E a pessoa disser que tem, né, ele tá mentindo. Por quê? Porque como que eu consigo ver que uma pessoa é um salvo? Através das suas obras, através dos seus frutos, através daquilo que você vivencia no dia a dia. Amém? Vamos para frente aqui, o 4. Além da certeza que todos esses textos da palavra de Deus nos dão, Romanos 8:16 nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima. Alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é essa pessoa que confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Porque nós temos um testemunho. Está dizendo aqui, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Nós temos dentro de nós um testemunho. Que testemunho que é esse? Tem alguém que testifica no seu espírito que você é filho. Vamos ver quem que é? Romanos 8:16. Diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Verifique bem aqui, que aqui tem uma letra maiúscula aqui, ó. Aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem um testemunho interno aí no seu coração. O Espírito Santo, ele testifica, ele fala para você. Ele dá essa certeza para você, dizendo assim, ó, fica tranquilo, você é filho amado. E às vezes a gente vive igual o filho pródigo, né? Longe, vivenciando uma vida medíocre, uma vida distante, sendo que nós temos a casa do Pai. Né? Nós temos todas essas benesses, né? Essas benesses, esses benefícios. Aqui, vamos para frente aqui. O momento do encontro com Cristo é um momento muito especial. Contudo, cada pessoa reage de uma forma diferente a esse acontecimento. Uns reagem com profunda emoção, às vezes até chorando, enquanto outros não têm uma manifestação emocional. Por isso, lembre-se, não são as nossas emoções que determinam nossa relação com Deus, mas sim a fidelidade dele. Nossas emoções podem mudar, mas Deus não muda. Então você não pode solidificar a sua fé nas suas emoções, na sua performance. Às vezes tem dia que a gente está emotivo, chora, ouve um hino, ouve uma pregação na igreja, você chora. Outro dia você já não está dessa forma. Então você não pode fundamentar o seu relacionamento com Deus baseado simplesmente nas emoções, porque as emoções oscilam. Mas se você crê na fidelidade dele, se você crê que ele é fiel para cumprir as suas promessas, se você crê que ele é poderoso para terminar a obra que ele começou na sua vida, então você pode descansar. Tá bom? Outra preocupação bem comum é, se eu pecar, vou perder a salvação? É aquilo que eu falei, né? Você pode pensar assim, misericórdia, pequei, e agora? Perdi a salvação, tô no inferno, se eu morrer agora, vamos supor, um cristão, ele tá dirigindo seu carro, tá discutindo com a esposa. Bateu o carro ali, morreu os dois na hora. E aí, foram pro inferno porque estavam discutindo ali na hora? Será que é assim que funciona? Será que a salvação é baseada naquilo que eu faço? Ou será que a salvação é baseada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? E aí? Vamos ver? 1 João capítulo 3, versículo 9 afirma: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tá vendo? Tem como diferenciar. Existe uma diferença. Quem é nascido de Deus, quem nasceu de novo, nova criatura em Deus, ele não consegue viver na prática do pecado. Preste atenção ao verbo viver. Vamos ver lá? Todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática. Tá no presente. Não é viveu, não é viverá, é vive.
não vive hoje na prática do pecado. Tem prazer, não tem prazer. Não tem prazer na vida na prática do pecado. É um acidente. O pecado na vida do cristão é um acidente. O pecado na vida do cristão é um acidente. Amém? O pecado é um acidente na vida do crente. Exatamente o que eu estava falando, né? E não um hábito. Leia também Romanos 6, versículo 1 ao 23. Eu não vou ler aqui com os irmãos, eu espero que você leia em casa, porque o texto é muito grande. Espero que você leia em casa aí. Não deixe de ler, tá? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 23. Para você ver que o pecado não é um hábito, não é uma coisa rotineira na sua vida. É um acidente, tá bom? Romanos 6, do 1 ao 23. O texto é grande, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Espero que você leia aqui. Vou ler só um pedacinho aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Que maravilha, que maravilha. Então, leia esse texto aqui com bastante atenção para você entender que o pecado é um acidente em nossa vida, não uma constante, não é um hábito constante, tá bom? 6. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, aprendemos que a Bíblia nos orienta para não cairmos em pecado. Aprendemos que a Bíblia nos orienta para não cairmos em pecados, mas se tropeçarmos, lembra que o pecado é um acidente. Se tropeçou aí, temos um recurso. Que recurso que é esse? Qual que é esse recurso? 1 João 2,1, vamos ver? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para, olha o propósito aqui, para que não pequeis. É João, né? João está escrevendo essa carta aqui, dizendo assim, olha, estou escrevendo para vocês aí, para vocês não pecar. Estou dando um auxílio para vocês aí. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, se você pecar, lembre-se de que você tem um recurso. Que recurso que é esse? Qual que é esse recurso? Você vai escrever aqui. Nós temos um advogado junto ao Pai. Que advogado que é esse? Como é que é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. É isso que você vai escrever aqui. O recurso é que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo. Que maravilha, né? Sabe que a gente pode descansar no seu favor, que a gente pode descansar na obra de Cristo na cruz do Calvário. O que somos instruídos a fazer em 1 João capítulo 1, versículo 9, se cairmos em pecado? 1 João 1, 9. Se confessarmos, preciso confessar, preciso abrir minha boca e confessar para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel. Ele é justo. Para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha, que bênção. O que somos instruídos a fazer? Em 1 João 9, se cairmos em pecado, confessar. Confessarmos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? É preciso confessar seus pecados diretamente a Deus. Jesus é o único intercessor entre o cristão e Deus. Só existe um intercessor. Leia 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só temos um intercessor, né? Efésios 2:13 e o 18 também. Veja a segurança que há em Cristo. Vamos ver aqui. Efésios 2, versículo 2 ao 13 e o 18 também. Agora nós vamos ver sobre a segurança que há em Cristo Jesus. Vamos lá? Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados. A segurança que há em Cristo Jesus é que nós, por intermédio do seu sangue, nós fomos aproximados. Nós que estávamos longe, né? Não sei se você se lembra
nos estudos anteriores, nós vimos que o pecado faz divisão entre nós e Deus. O pecado nos distancia. Nós, por natureza, Efésios capítulo 2, por natureza nós somos inimigos de Deus. Por natureza. Por causa da nossa velha natureza em Adão. Nós somos inimigos de Deus. Estamos distantes de Deus por causa do nosso pecado. Mas por intermédio do seu sangue nós fomos aproximados. Nós fomos aproximados. Essa é a segurança que nós temos em Cristo. Vamos ver aqui o versículo 18 também. Diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que maravilha, né? Por intermédio do sangue nós fomos aproximados e por intermédio de Cristo nós temos acesso. Lembre que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu consigo me achegar até Deus por intermédio de Cristo. Nunca é pelas minhas forças, mas por intermédio de Cristo Jesus eu tenho acesso, livre acesso. E agora eu posso entrar com intrepidez e com ousadia, aquilo que o autor aos Hebreus fala. Posso me adentrar ao Santo dos Santos com intrepidez e ousadia por causa do sangue de Cristo. Por causa de Cristo Jesus, por causa da obra que ele fez na cruz do Calvário. Ok? 8. Quando o cristão sente-se triste pelo pecado que cometeu, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que essa tristeza é segundo Deus e que ela deve produzir o quê? E que ela deve produzir o quê? O que essa tristeza, segundo Deus, produz em nós? Vamos ver? 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Interessante, né? É maravilhoso saber que até essa tristeza por causa do pecado, ela é segundo Deus. Ela é segundo Deus. Tem uma tristeza que não é segundo Deus. Vou explicar para você entender. A pessoa, o ímpio lá no mundo, ele começa a entrar em tristeza, geralmente por causa de ansiedade, alguns outros fatores. E isso acaba produzindo talvez uma depressão. E essa depressão produz o quê? Produz morte. Por quê? Porque não é uma tristeza segundo Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas acabando com a sua própria vida, se matando, se suicidando, né? É uma tristeza que é produzida pelo inimigo, por Satanás. Mas é a tristeza que Deus produz em nosso coração. Ela produz o quê? Ela produz arrependimento. Né? Às vezes você peca aí você fica triste, aborrecido e chora, né? E essa tristeza que Deus produz em nós, ela produz arrependimento. Mas é um arrependimento em si só? Não. É um arrependimento para a salvação. É um arrependimento que gera em nós, que produz em nós. É um arrependimento para a salvação. O propósito desse arrependimento produzido por Deus por intermédio da tristeza que Ele produz em nós. Gera o quê? Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas olha o que eu falei aqui. Acabei de falar para você, tá aqui na Bíblia. Que maravilha, né? Que bom que a Bíblia, que eu tô falando algo que tá na Bíblia. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquilo que eu falei para você. A pessoa fica triste, né? Entra em depressão, acaba se matando. Porque é uma tristeza produzida pelo mundo, não é uma tristeza produzida por Deus. Porque a tristeza produzida por Deus gera arrependimento para a salvação. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Que maravilha. Estudar a palavra do Senhor. Opa, eu acho que eu saí daqui, me perdoe. Me perdoa, onde que a gente estava mesmo? Aqui, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Aqui embaixo, aqui. Achei. Vamos lá, 9. Não há promessa mais clara sobre a segurança dos salvos do que em João capítulo 10, versículo 27 ao 29. Quais as características da ovelha de Cristo, segundo o versículo 27? Vamos ler todo ele? Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, qual que é a primeira característica? Qual que é a primeira característica das ovelhas de Cristo, dos filhos de Deus? Qual que é a primeira característica que no Acts vai colocar? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do bom pastor. Então essa é a primeira característica. Qual que é a segunda? A segunda característica. Eu as conheço. Jesus conhece as suas ovelhas. As ovelhas de Cristo, os filhos dele, os vasos de honra, eles ouvem a voz do bom pastor.
Qual que é a segunda característica? A segunda característica é que ele conhece as suas ovelhas. E qual que é a terceira aqui no C que você vai escrever aqui? Qual que é a terceira? Elas me seguem. Nossa, que maravilha, que bênção, né? As ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do bom pastor. Ele, o bom pastor, conhece as suas ovelhas, segunda característica. A terceira, elas seguem. Irmão, isso aqui não é uma coisa assim, talvez, quem sabe, não é uma coisa duvidosa. É coisa certa. É uma coisa certa. As ovelhas de Cristo vão seguir a Jesus. Se não está seguindo é porque tem alguma coisa errada e não é ovelha. Se for ovelha, onde vai estar as ovelhas? No aprisco, junto com as outras ovelhas, seguindo o bom pastor. Amém? Eu tenho certeza que se você está assistindo aqui comigo, você é a ovelhinha do aprisco de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler todo? Vamos ler todo? Até o 29. Eu lhes dou a vida eterna. Ah, tá. É aqui, me perdoe aqui. Aqui já tá aqui, ó. Quais as 3 afirmativas que Jesus faz no versículo 28 em relação às suas ovelhas? Quais as 3 afirmativas que Jesus faz em relação às suas ovelhas no versículo 28? Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. É isso que você vai colocar aqui. 3 afirmativas. Eu lhes dou a vida eterna. É algo duvidoso? Quem que está prometendo? Se for homem, não precisa você acreditar. Mas se essa promessa aqui está sendo feita por Jesus, aí você tem que acreditar. Se você não acredita nisso, você está fazendo de Deus mentiroso. Lembra que a gente começou falando sobre isso aí? E eu provei para vocês dentro da Bíblia? Se você não acredita que Ele é poderoso para te dar a vida eterna, aqui, ó, eu lhes dou a vida eterna. Quem está falando isso aqui? É homem para que minta? Não. Quem está dando essa promessa aqui é Jesus. É uma coisa certa e está entrelaçado. Não sei se você reparou aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Aqui, você vai colocar. Eu lhes dou a vida eterna. O que mais? Jamais perecerão. Irmão, isso aqui não é uma coisa incerta. Isso aqui não é uma coisa assim, será? Sei não, hein? Será que ele não está mentindo? Será que Jesus não se enganou? Irmãos, é uma coisa muito certa, eu preciso acreditar nisso aqui. Se eu não acredito nisso aqui, irmãos, se eu não acredito que o que ele falou aqui, ele é fiel para cumprir as suas promessas, eu tô perdendo meu tempo. Entende? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém poderá as arrebatar da minha mão, aqui no C. E ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, isso aqui é a coisa mais certa que existe, porque quem fez essa promessa não é homem para que minta. Ele não se arrepende. Ele não é uma coisa, ele não é como eu e você que pode de repente dar a palavra e amanhã ou depois descumprir a palavra. Ele é Deus, Jesus é Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Às vezes a gente fica pensando, mas o inimigo, né, irmão? O inimigo é furioso. O inimigo pode fazer com que eu vá para o inferno. Será? Será? Aqui está dizendo que ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está fazendo essa promessa aqui é Jesus, Filho do homem. Tá bom? Segundo o versículo 29, o que garante que nada nem ninguém pode nos tirar de Jesus? Versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que o Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que garante que ninguém pode tirar das mãos de Jesus, que ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus? Porque aquilo que o Pai deu para o Filho é maior do que tudo. O que o Pai deu para o Filho? O que o Pai deu para o Filho? Autoridade. A luta sempre foi sobre autoridade. Sempre foi. Porque lá no final ele falou assim, toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra. E agora ele está sentado à destra de Deus, até que todos os seus inimigos sejam postos como estrado aos seus pés. Amém? Então, o que o Pai me deu é maior do que tudo. É isso que você vai colocar aqui, tá bom? Vamos lá para o final. Chegando aqui no finalzinho.
Conhecendo essas verdades, lembre-se sempre do seguinte: quem se converteu a Cristo tem a vida eterna e a certeza da salvação. As emoções podem até nos iludir, mas Deus, que garante a salvação, nunca nos engana. C. Agradeça sempre que o Espírito Santo o convencer do pecado, porque é Ele que convence o ser humano do pecado. Às vezes a gente acredita que somos nós mesmos, né? Nossa força, mas não. É por isso que assim, uma boa teologia, um bom entendimento da Bíblia, sempre vai atribuir a glória a Deus. Sempre. Quando você vê alguém atribuindo a si mesmo, a homens, a glória, pode ficar esperto e sai fora. Porque como diz aquela série, né? Eu não me lembro daquele ator que falava assim, é cilada, Binho, é cilada. É cilada, sai fora que é cilada. Se alguma teologia, algum pregador começa a tirar a glória de Deus, a salvação, né, não é uma boa teologia. A boa teologia, um bom entendimento da Bíblia, sempre vai exaltar a Deus, sempre, e vai nos humilhar. Vai sempre nos esvaziar. Nós precisamos ser humilhados, esvaziados, para que o Espírito Santo nos encha. Então você precisa agradecer sempre a quem? Ao Espírito Santo, porque é Ele que convence o ser humano do pecado. É Ele que convence. É Ele que diz para a pessoa: você é um pecador miserável, condenado ao inferno. Você precisa ir para Cristo, porque Jesus falou que o Espírito Santo testificaria a respeito dele. O Espírito Santo, ele convence o ser humano do pecado e testifica para o ser humano a respeito de Cristo. Aí diz aqui, confesse-o, abandone e agradeça o perdão. Abandone e agradeça o perdão. Vou apagar esse O aqui porque ficou esquisito. Abandone e agradeça o perdão que ele fez, que ele te entregou, que ele deu a você. Perdão de seus pecados. Né? Não existe mais condenação. Romanos capítulo 8 diz que não existe mais condenação. Então você precisa agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por não ter mais condenação. Obrigado por ter me perdoado, por ter limpado as minhas vestes, me purificado, limpado, feito de mim uma nova criatura, transformado a minha natureza. Ao tornar-se um cristão, um discípulo de Jesus, você recebe uma série de presentes espirituais dados por Deus. Efésios capítulo 2, vou colocar para os irmãos aqui, Efésios capítulo 2, vamos ver o que diz aqui, Efésios, isso aqui não está no estudo, mas só para... Não, é Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando você se torna um cristão, você recebe uma série de presentes espirituais dado por Deus. Todos eles. Aqui está dizendo que eles têm nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Não é só um pedacinho, não é só um pouco, não é só uma fatia do bolo. Ele te dá toda sorte de bênçãos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é por intermédio de Cristo. Então, aqui para encerrar, ficou longo, hein? Ficou longo esse vídeo, hein? Ficou comprido, mas vale a pena. A leitura diária é 1 Pedro 2, 1 ao 10, né? Assim por diante. Você vai ler isso aqui na sua casa, de preferência uma referência dessa por dia, meditando, escrevendo aí na sua Bíblia, né? Faça esse exercício diário. Tenha um momento para estar com Deus, lendo a sua Bíblia, estudando, fazendo todos os estudos, escrevendo tudo certinho, acompanhando os vídeos aqui. Isso vai te fortalecer muito na caminhada, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe abundantemente a sua vida.